Oi, gente, vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o doutor Sérgio Abranches. Esperando ele entrar. Normalmente eu espero horas, eu espero que dessa vez não aconteça isso, sabe? A pessoa demora demais da conta para entrar. Aqui todo mundo entrando, esperando ele. O Vinícius já está ali há 15 minutos. É incrível esse negócio. Mas enfim. Não posso descontar o salário dele, porque na verdade ele não ganha nada, então fica difícil descontar alguma coisa de nada, né? Mas, vamos ver. E eu acho que ele fica aí, sem entrar, é para ficar ouvindo as bobagens que eu falo. Eu acho que é. Ó, Sérgio Abranches entrou. Visualizar. Porto. Como estão os meus dentes de jacaré? Estão bem, olha. Estão assim, se desenvolvendo, É, crescendo, afiados, afiados. maquiados. E aí? Então, Vai, de noite passou um trator em cima de mim de uma vez, voltou. Na segunda vez que ele foi passar, parou. Aí ficou com o trator parado em cima, sadicamente, até as 4 da manhã, quando eu consegui dormir, entendeu? aham. Mas eu não, eu decidi que eu não vou falar mal de efeito colateral, porque se tiver que tomar vacina na testa, por sinal eu falei com a moça lá na hora que eu tomei vacina, eu falei, olha, sendo vacina na testa eu tomo. Toma não, minha filha, é Botox. Eu falei, tem razão, Botox não rola não, né? Então não vou falar mal de efeito colateral, tô com essa cara aí que você tá vendo, né? Mal dormido, mas eu tô feliz. Pode vir o efeito colateral que eu tô feliz. Gente, né? Alguém perguntou aí se tem um Milt Heinz. Eu já, toda vez que ele vai falar, eu tiro o som. Ele só fala bobagem e fala sempre a mesma coisa. E mente assim, descaradamente. Não, mentira. Gente, outro dia eu tava pensando, onde anda a verdade, Sérgio? Sumiu a verdade, né, no mundo, né? Não, tem muita gente Sumiu, que né? trabalha com a verdade. O governo Bolsonaro é que não faz isso. É. Só Fora o mente. povo que anda tomando tapa na cara instalado, né? Você viu o tapa na cara que o Macron tomou hoje? Depois eu vi aqui no Brasil o estalo. Tá! Nossa senhora. Então, Sérgio, já chegou gente aí? Já, tá muito bom. Gente, boa tarde a todos. Lilian, Justino, Capuzo, todo mundo que está aí. Hoje o assunto que o Sérgio propôs para conversar com a gente é o retorno da CBI, da CPI, da CBI, não, da CPI que mesmo com a palavra que você usou, Sérgio? Controvérsias. Com a palavra, Sérgio Abrantes. Olha, é o seguinte, foi bom reconvocarem o ministro da Saúde, o Queiroga, porque ficou mais claro agora como é que ele continua sendo, o Ministério da Saúde continua sendo controlado do Palácio do Planalto. Ele mudou a versão que ele tinha dado para a não nomeação da Luana, da doutora Luana, disse que foi exclusivamente uma decisão dele, que ela tinha sido aceita pela Casa Civil. Ele pode até não estar mentindo com relação à Casa Civil, mas o problema é que o veto não vem da Casa Civil, o veto vem de outros lugares. Né? Por outro lado, ele mostra uma opção de alinhamentos políticos, assim, alguns até sutis. Né? Por exemplo, ele faz um sutil ataque à Coronavac, porque o Bolsonaro quer que façam contra o Dória. Entendeu? Quer dizer, ele faz esse jogo. Ele diz assim, eu não sou político, mas é claro que ele é político. É claro que ele é um corporativista, né? Ele faz política sindical e da política sindical ele foi para o ministério. Alinhados, ele já era alinhado ao Bolsonaro quando ele era da Associação de Cardiologia e continua, obviamente, alinhado ao Bolsonaro.
E isso vai ficando claro ao longo do interrogatório dele, né? E não vai ajudar nada no sentido da apuração dos fatos e tal, mas deixa claro que o Ministério da Saúde não tem autonomia, né? Não tem autonomia em relação à política sanitária, né? E ele diz coisas assim, interessantes, controvertidas, interessantes do ponto de vista desse alinhamento, né? Perguntado pelo Renan Calheiros, depois pela Lisiane, se ele não ia retirar do site do Ministério da Saúde aquela recomendação de uso da hidroxicloroquina, dado que ele disse várias vezes durante o interrogatório que ele era que não havia comprovação científica da eficácia do remédio, ele disse que não ia tirar não. Mas por que não vai tirar? Não, porque faz parte da história. Não, cara, não existe isso. Site não é para fazer história. Site é para fazer, a não ser os Forma. especializados. É para informar a população, não para desinformar a população, né? Mas é isso, quer dizer, o grau de abandono em que se encontra a política em relação à pandemia no Brasil fica muito patente, porque assim ele pode até querer fazer o melhor possível, mas ele faz de mãos atadas, ele faz aquilo que o presidente deixa fazer, né? E evidentemente que o presidente tem uma visão muito limitada do que ele acha que pode ser feito pelo Ministério da Saúde. Uma certa noção de que ele não vai aceitar, a não ser que a evidência seja acachapante, a existência de uma terceira onda, né? Mas, além disso, quer dizer, houve momentos assim importantes. Por exemplo, é estarrecedora a edição, quer dizer, a colagem das várias vezes em que o Osmar Terra disse que a CPI, que a pandemia ia acabar, que a pandemia era uma coisa breve e que em breve a sociedade, o Brasil estava com a. Outra coisa que ficou claro é que os governistas, os senadores governistas na, no testemunho da Luana, disseram ao contrário do que ela disse, para desmenti-la, que havia não sei quantos, cento e tantos epidemiologistas no Ministério da Saúde, etc. e tal. E hoje o Queiroga disse que não tem epidemiologista no Ministério da Saúde, né? E aí eles desmentiram o Coisa ministro, os boa para governistas a desmentiram o pandemia, ministro. né? Não deve ter mecânico lá, mecânico, pedreiro. Né? Tem que ter, né? O problema todo é o seguinte, é que, evidentemente, eles não montaram uma equipe de epidemiologistas para tratar da política de combate à pandemia. Quer dizer, por que não fizeram? Não fizeram porque é inútil. Você não vai conseguir um epidemiologista sério que, que aceite trabalhar no ministério que só vai fazer aquilo que o Bolsonaro deixa fazer. E que, portanto, viola todo o conhecimento epidemiológico acumulado ao longo de séculos, né? É. Então, Curioso você falar isso, acho porque a maioria das cidades brasileiras formou sua força-tarefa, né? sim, claro, porque os prefeitos são mais responsáveis e os governadores também. Então, eles têm que montar uma equipe para eles terem alguma diretriz, porque o Ministério da Saúde não dá diretriz nenhuma. E quando dá errado, dá uma péssima diretriz, né? Mas foi está sendo, né, uma sessão bastante esclarecedora por causa disso. Quer dizer, primeiro, fica claro que o Ministério não tem autonomia. Segundo, ele continua sem noção a respeito do processo de vacinação, né? Ele não consegue dizer com toda clareza qual é
qual é o cronograma. Ele disse que a meta do Ministério é vacinar todo mundo. O Fernando acabou de chegar atrasado, já perdeu. Daqui a pouco eu estou Já indo embora. perdeu, não, É. vamos trocar. Não dá certo hoje. Aí o Ministério diz que a meta do Ministério é vacinar até o final do ano todos os adultos acima de 18 anos. Bom, para isso precisa ter vacina. Aí as vacinas não tem, tá certo? Quer dizer, porque, na verdade, tem várias que vão chegar em outubro, sabe? Quer dizer, não tem controle. Quer dizer, o fato é que não tá com, sabe? Quer dizer, quem monta sabe bem do que eu vou falar. Quem não monta, eu explico. Você tem que estar com a rédea na mão, né? O animal tem que saber em que direção que você está indo. É disso que se trata, quer dizer, a política está na sua mão, tá? Você está com a rédea da política na mão, da política de vacinação. Então você sabe qual é o caminho que ela está indo, qual é a limitação dela, para onde está indo, para onde que não está indo, tá certo? Quer dizer, então tem muito problema mesmo, né? E esses problemas ficam claros, quer dizer, por mais que ele tenha alguma qualificação, o Queiroga, eu não acho que ele seja uma grande sumidade, mas ele simplesmente não tem condição de fazer uma política contra a pandemia, uma política. Ele não tem, o Ministério da Saúde não tem. Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que os prefeitos e os governadores têm que realmente parar de tentar contar com o Ministério da Saúde. E teve uma decisão com relação a isso, da Anvisa, muito negativa, porque a Anvisa também andou desandando nas últimas semanas. Ela está sendo enquadrada. E na liberação dessas vacinas, da Sputnik e da vacina da Índia, ele estabeleceu uma coisa que não faz parte, quer dizer, que não é a Anvisa que tem que fazer. Não está nas atribuições da Anvisa. Quer dizer, quanto que pode ir para os municípios, estados e municípios e quanto que vai ficar com o governo federal. Entendeu? Não tem essa atribuição à Anvisa. A Anvisa é para dizer assim, pode ou não pode. Agora, quem Isso pode, é do PNI, ué. isso é outra coisa, tá certo? Quer dizer, então, não é nem do PNI, isso é uma decisão judicial. A Justiça autorizou os estados a importarem a vacina, tá certo? Quer dizer, então, o problema todo é o seguinte, quer dizer, se vai ficar na mão do governo federal, vai andar mal, né? Toda vez que eu vejo alguém fazendo regra de política pública no Brasil recente agora, vai dizer assim, não, mas o governo federal tem que fazer assim. Cara, não vai fazer, tá certo? Quer dizer, você fazer uma análise de política pública e uma proposição de política pública que você inclua o governo federal, a não ser que seja para fazer aquilo que o Bolsonaro acredita, não faz o menor sentido, não vai funcionar. Aí diz assim, não, na educação o governo federal tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não vai fazer. Na saúde tem que fazer isso, aquilo, não vai fazer. Tá certo? Quer dizer, então, não adianta querer incluir o governo federal. O governo federal se excluiu das grandes questões brasileiras e está sobre a gestão de um sujeito que é medíocre, só pensa pequeno e que só tem interesse em coisa pequena. Né? Quer dizer, na verdade, o Bolsonaro ele estaria melhor, né, colocado se ele fosse prefeito de uma cidade com no máximo 2.000 habitantes. Entendeu? Não mais do que isso. Então é isso, entendeu? Quer dizer, mas a CPI ela está produzindo uma quantidade de informação que é devastadora do ponto de vista das nossas expectativas com relação à pandemia e do ponto de vista também do governo Bolsonaro, porque ele não só tem elemento para indiciar,
né, ele e os ministros, etc. Como, por outro lado, tem Sucupira não, porque Sucupira precisaria de um prefeito inteligente. Eu, Chico, em Sucupira não dava certo, não. E a outra coisa é que, evidentemente, isso vai ser usado na campanha contra o Bolsonaro. E, aliás, por falar em campanha, só uma notinha de rodapé aqui. O Ciro Gomes, que eu critiquei aqui várias vezes por causa da sua atitude de ficar achando que o Lula é o inimigo, gravou um vídeo agora dizendo que o inimigo é o Bolsonaro e que o Bolsonaro é um traidor. Então... Mas eu li que ele quer. Isso foi estratégia para pegar público do Bolsonaro e não para combater o Não público. interessa qual a estratégia. A estratégia, se é pegar voto do Bolsonaro, é boa. Tá certo? Quer dizer, a única estratégia eleitoral que me interessa, aliás, eu estava vendo um colega meu falando isso, assim, a única estratégia que me interessa é a estratégia de derrotar o Bolsonaro, mais nada. Tá certo? Quer dizer, quem é que vai derrotar o Bolsonaro, a mim não importa mais. A não ser que seja o Mourão, aí eu não achava bom, não. Mas fora disso, tá certo? Falando nisso, excelente texto do João Pereira Coutinho hoje, né? Só o final aqui. Defender a liberdade de expressão é, antes de tudo, impedir que as melhores intenções abram a porta aos piores intencionados. É legal isso. É legal isso. É o que você fala sempre, né, Sérgio? A democracia tem que acampar. Eu nunca falo que você possa fazer alguma coisa antidemocrática e a favor da censura por boas intenções. Não, eu não estou falando isso. Estou falando que o meu entendimento foi que a democracia tem que abarcar também as pessoas que discordam de você. Foi isso que eu entendi. Mas acontece que não existe boa intenção por trás de censura, de nenhum tipo. Amanhã, viu, Sérgio? Propaganda. Grande, André. Amanhã, sempre um papo, com a nossa musa dos 15 minutos de papo. Eu não vou poder ver, André porque Paixão. eu vou estar na CBN, mas... Não, eu cancelo então. Eu cancelo, não tem problema. Veja, não, de jeito nenhum. Sugiro que todo mundo assista, porque a Andréia é um luxo. Exatamente. Eu cancelo, não tem problema. Eu aviso para ela que só na hora que você entrar a gente começa. Ô, Afonso, aqui, se cuida. Tá mal? Você tá mal, hein? Eu vou te recomendar cama, um antifebril, entendeu? Um antifebril e tal, para você aguentar até a hora da... Não, é amanhã, graças a Deus. Não, pois é, meu caro, mas acontece o seguinte, você dormir bem, entendeu? Quer dizer... E água. E água. Mas tô feliz, viu? Não, combalido, mas feliz que dói. De novo, né? Quer dizer, entre o Bolsonaro e qualquer um que derrote o Bolsonaro, melhor qualquer um que derrote o Bolsonaro. Entre reação e vacina, melhor a reação. Tá certo? Quer dizer, que venha! Entre fazer 90 anos e a alternativa é melhor fazer 90 anos, tá certo? Quer dizer, não tem dúvida. Não, o Afonso está com a reação à vacina, Fernando. Está doente, não. Ele está precisando de ficar quieto e aceitar que a reação existe. Não, Exatamente. é anti-Covid. Exatamente. Que venham as vacinas na testa, botox, tanto faz. É isso. Tchau. Beijo. Tchau. 24 horas, tá? Depois a gente conversa. Isso aí.